Boa tarde, caro telespectador, caro internauta, empresário. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante que gera muitas dúvidas e que todos os pequenos empresários eles ficam perdidos quando a gente fala desse tema, que é o ressarcimento de impostos. Meu nome é Éder Miranda, sou contador e empresário. Nós temos um escritório de contabilidade, né? É o FEM Consultoria, e nós trabalhamos também com recuperação de tributos. E nós resolvemos trazer esse tema hoje, que é o ressarcimento de impostos para pequenas empresas, para mostrar e a gente trazer mais clareza para o pequeno empresário e dirimir algumas dúvidas que pairam aí, né, no mercado. Quando a gente fala de ressarcimento de impostos, ressarcimento de tributos, pedir dinheiro de volta, é uma coisa que gera medo, né, Luiz Guilherme? E todo mundo fica com receio de fazer esse trabalho na empresa. Então, hoje, para isso, para dirimir essas dúvidas, para trazer mais clareza para o empresário, nós trouxemos aqui o Dr. Luiz Guilherme Salgado, advogado, tributarista, especialista em recuperação de tributos, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse tema que gera muita dúvida e que é de extrema importância para o empresário brasileiro. Recuperação de tributos é uma coisa que já é natural para as grandes empresas. Tanto é que elas são grandes. Elas conseguem reduzir os custos delas, conseguem reduzir os seus tributos e se tornar mais competitiva no mercado. Então, é esse tema que nós queremos trazer aqui para o pequeno empresário, para trazer mais clareza. Então, para isso, nós trouxemos o Dr. Luiz Guilherme para nos auxiliar, né, e trazer mais clareza para a gente, né, como autoridade no assunto para todos vocês aí. Tá? Então, o Dr. Luiz Guilherme, vamos bater um papo aqui. Eu queria começar com a seguinte pergunta, a seguinte indagação, que hoje paira aí no mercado, né? Se eu pedir o ressarcimento de tributos, se eu chegar na Receita e falar, eu tenho determinado imposto, eu quero de volta isso aí, eu vou ser fiscalizado. Essa é uma das objeções que os pequenos empresários têm hoje. É o receio de ser fiscalizado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente, né? Essa questão aí da fiscalização e desse medo que todo mundo tem de usufruir do seu direito. Primeiramente, Éder, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E a quem está nos ouvindo aí, fica meus cumprimentos. Então, Éder, esse tema de recuperação de créditos tributários, como você mesmo mencionou agora há pouco, para as grandes empresas isso já não é mais novidade, porque elas conhecem o seu direito, elas já têm uma estrutura já com pleno conhecimento sobre o assunto, então elas conseguem, através de um compliance, através de um planejamento tributário, conseguem, né, diminuir ou até mesmo reaver grandes quantias de créditos tributários. E você me convidando aqui para falar sobre esse tema, sobre a questão das empresas ligadas ao Simples Nacional, que se você for ver no mercado hoje, os números são expressivos, né? A quantidade de empresas do Simples Nacional que tem no Brasil. E o importante é que essas empresas elas também têm o conhecimento, né? O conhecimento de que elas têm em determinados segmentos a possibilidade de recuperar determinados créditos tributários. E realmente, eu mesmo como advogado, alguns clientes em bate-papos informais, eles me perguntam, essa sua pergunta que você acabou de me fazer, se quando faz a solicitação de ressarcimento, o fisco ele bate nas portas. A resposta que eu sempre falo é o seguinte: o fisco ele pode bater a qualquer momento na porta de qualquer empresa,
de qualquer pessoa física também, porque o fisco, a função dele não é tão somente cobrar cobrar o imposto, né? Independente se eu pedir o ressarcimento ou não. Isso. Né? Por quê? Porque ele está lá para fiscalizar, para fiscalização. Por quê? A legislação tributária, ela é extensa e complexa. Entendeu? Até para nós que temos no dia a dia aí atuação, a gente acaba, né, não tendo todo o conhecimento. Então a gente precisa pesquisar, se informar. Tá? Então, assim, quando vem essa pergunta, o fisco ele pode bater as portas? Com certeza. Isso é até bom, porque se tiver algum defeito em alguma declaração de um determinado imposto, alguma solicitação de ressarcimento, o fisco ele vai te orientar. Tá? Ele vai te orientar. Ele não está ali como um inimigo. Tá? Só que nessas questões de ressarcimento, a gente tem que olhar o lado do empresário. Tá? O lado do empresário. E complementando aí o que você disse, né? Como você acha que a gente poderia dirimir, né, esse risco aí? Através de uma boa documentação, através de um trabalho com lastro organizado? Sim. Né? O que a gente tem visto na prática é mais ou menos assim, né? Existem, né, determinados golpes, né, que você acaba vendo aí, né, no dia a dia. Inclusive, recentemente teve isso, né? Isso. Uma quadrilha que foi deflagrada. Sim. Foi recentemente. Falar daqui a pouco. Isso, teve recentemente e isso são fatos que ocorrem. Tá? É por isso que quando a gente sempre orienta, né? Porque como advogado, essa parte de contabilidade a gente não faz. A gente sempre está conversando com algum parceiro, com algum colega, né? Com alguma empresa de tecnologia como a sua, né? E a gente busca esses profissionais, por quê? Porque através da tecnologia que a gente vai conseguir, né, analisar essa quantidade de dados, de informações que o empresário ele nos dá acesso, né, nos dá acesso e através do sistema, que hoje em dia é através de sistema, que antigamente era papel, né, tudo na mão. Exatamente. Se faz possível, né, fazer uma documentação, né, isso, de forma organizada. Tem que ter. E essa forma de ressarcimento, é até importante falar isso, que isso pode até ajudar empresas que estão na informalidade da informação, né, para passar para a formalidade. Tá? Isso até é um caminho bom, até, eu falo sempre. Exatamente. Né? Então, resumindo, né, Luiz Guilherme, essa primeira indagação que nós fizemos aqui, podemos sim ser fiscalizados, mas vamos manter uma documentação organizada, uma documentação clara do que a gente está pedindo, né? Que isso é um direito do empresário. Sim. Né? Tá, já está lá na lei, está claro lá, vamos usufruir desse direito e vamos deixar então de uma forma organizada, caso, né, tenhamos aí essa revisão do fisco desse direito que nós estamos exercendo. Né? É o que você mesmo falou aí, quando nós temos bons sistemas, bons métodos, fica mais fácil a gente ir lá, né, e garimpar lá dentro daquela movimentação quais produtos nós temos direito ao ressarcimento e quais não temos. E deixar isso claro de uma forma organizada. Isso. Né? Não, muito bom. Acho que é por aí mesmo que acho que começa a ficar mais claro aí para o pequeno empresário. Continuando aqui, a gente falou até de algumas quadrilhas aí, há um minuto atrás, que foram deflagradas aí, né, na região, inclusive aqui no estado de Minas Gerais. E a gente percebe muito quando a gente fala disso, né, quando a gente fala de ressarcimento para o pequeno empresário, ele fala, isso é golpe, isso aí você está querendo tomar o meu dinheiro, né? Isso aí não existe, já vieram me oferecer isso aqui. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho disso aí, quando a gente fala de, é golpe isso aí, né? De que forma que a gente pode, como que a gente pode entender se isso é certo ou errado quando o pequeno empresário é abordado? Certo. Como você mesmo disse agora há pouco, né? É importante, no momento da solicitação, né, do ressarcimento, que o empresário tenha que esteja organizado,
que ter uma documentação bem organizada, porque isso vai ajudar, né, também no varrimento, né, das suas informações para ver se tem algum crédito. Agora, não foi só agora que teve, né, essas questões dos golpes, isso já acontece há muito tempo, né, porque abrindo uma brecha as pessoas acabam, né, achando um caminho para fazer ilegalidades. Isso é comum, tá? No Brasil ainda isso é meio pesado, mas infelizmente acontece. O que a gente sempre orienta, tá? Isso é para qualquer área, tá? Para qualquer área do direito, para qualquer área do saber. É importante a pessoa pesquisar, saber, conhecer, ir atrás, tá? Ir atrás da empresa que está fazendo isso, ir atrás das ferramentas que ela utiliza, tá? Sobre o ressarcimento. Por quê? E também, né, você tem que ver o caráter, o ético, né? Tanto da empresa de contabilidade. E uma coisa que eu sempre digo, tá? Eu também atuo, né, na parte do direito tributário, também na parte administrativa, e a gente tem que ter parceiros de contabilidade, tá? Porque determinadas manifestações se faz necessário a questões técnicas, tá? E até mesmo nós, nesses momentos, a gente acaba escolhendo empresas de contabilidade, contadores que têm um know-how interessante. Já vivenciam por isso que a gente acaba orientando isso. É por isso que tem que tomar cuidado, né? A própria atuação de quem está vendendo o produto tem que tomar saber, né? O histórico dessa pessoa. Isso, tem que se já atendeu outros clientes, né? Você já teve case de sucesso. Isso, essas questões, isso é bacana, isso é muito importante. E também o próprio empresário conhecer a empresa que vai fazer isso. Tá? Por quê? E geralmente essas empresas eles já possuem um contador próprio. Então a gente tem que trazer o contador deles para perto da gente para trazer mais confiança. E acompanhar, né? E acompanhar. Tá sendo feito. É importante ele acompanhar. É importante. A gente sempre fala isso. Porque quem assina pela empresa é o contador, né? Geralmente é o contador que ele já possui. Né? A gente só vai fazer um trabalho, uma prestação de um serviço, né? Geralmente, né? Quando vai fazer a operação. É interessante até a gente frisar em uma coisa que você falou, do trabalho a quatro mãos, né? Sim. Não tenha dúvida. Nós temos aí então o advogado tributarista que conhece de lei, que conhece todos os direitos, e na outra ponta a gente tem o como fazer, né? Entregar esses documentos de uma forma organizada, de uma forma clara, para não termos problemas aí com o fisco, caso a gente seja fiscalizado. Então essa pessoa que vai fazer isso é o contador. Né? A parte da recuperação sempre será o contador, né? Porque é uma atividade de expertise dele, né? Não tem nem como o advogado. Mas assim, é uma questão que você pontuou que é importante, eu até dar um complemento aí, essa questão do advogado, tá? O advogado realmente ele conhece a lei, tá? Realmente o advogado tributarista ele conhece, né? Lógico, o tributo, né? São vários tributos. É importante ele se especializar em determinados tributos, porque a quantidade é astronômica, né? Mas assim, geralmente quando o contador ou a empresa de software, né, de tecnologia, ele faz a recuperação, ele tem por base um companheiro, um escritório de advocacia, um advogado tributarista que lhe dá, né, uma base jurídica aceitável, né? Isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. É assim. E dando até aprofundando um pouco mais nessa questão, né? Nós já tivemos aí clientes que já foram abordados, né? E muitas das vezes o contador às vezes até orienta, fala, não, toma cuidado que isso é golpe, não, você não tem direito, né? Eu até queria que você falasse também um pouquinho disso aí, né? Isso é uma questão delicada, né? Mas que a gente precisa expor aqui também, né? Pontuar para o pequeno empresário, né? Para ele ter um pequeno conhecimento disso aí, né? Isso, assim, nós temos até um grupo de tributaristas que a gente acaba conversando sobre essas coisas, que é uma coisa prática, né? Que a gente fala assim, né? É uma coisa que a gente não aprende na escola. A gente tem que, no dia a dia, tentar conversar com os contadores, né? Porque além da gente conversar com as empresas, com os empresários, a gente tem que conversar diretamente com o contador, né?
Porque vai ser diretamente, a atividade dele vai ser diretamente afetada em relação a isso. Tá? É importante. É por isso que quando a gente vai conversar com um cliente, e ele tem um interesse em fazer uma recuperação na empresa dele, a gente sempre solicita no dia da reunião que venha o contador. O contador ele tem que... a gente tem que chamá-lo, né, no dia para explicar para ele que ele, assim, não é o motivo da gente estar levando um serviço totalmente interessante para o empresário que isso vai desmerecer o serviço dele. Isso não tem nada a ver. Né? De forma, é o que a gente sempre fala. O que acontece? O contador de empresa, ele presta serviço de forma massiva, né? De forma, é a contabilidade padrão. A contabilidade padrão. Isso, e nessas atividades, né, nessa contabilidade padrão, não é, assim, quase 100% falando, é difícil para ele parar o serviço que ele faz e começar a prestar esse serviço de forma específica. Que é muito específico. É muito específico. E você também sabe, você sabe até mais do que eu na prática, você que também é o contador e presta serviço também nessa parte de contabilidade, de tecnologia. Então, assim, isso é importante saber, porque, assim, é um trabalho totalmente específico, que requer um software, que requer o uso de tecnologia totalmente específica para isso. Voltado para isso. Então, é por isso que a gente fala, chama ele, conversa, a gente explica. Não tem culpa, você não é o culpado, você, tipo assim, porque assim, geralmente eles se sentem culpados ou com medo de o cliente ficar meio assim, mas a culpa não é deles. E a gente sempre explica isso pro cliente, e 100% do cliente ele entende, tá? Ele entende, porque isso aqui é um serviço à parte. Tá? Esse é um serviço à parte dele. A gente até brinca, né, assim, faz a comparação com o médico, né? Então você tem um médico lá que atende o generalista, e às vezes você tem um especialista do coração, né, que faz uma cirurgia de um determinado órgão do corpo. Então não dá pra gente pedir para um médico, que é generalista, fazer uma cirurgia do coração. Então a gente até... Então são coisas diferentes. Apesar de estar ali tudo dentro do mesmo segmento, né, são coisas diferentes. E eu te falo comigo mesmo que já aconteceu de abordarem clientes meus falando, olha, você tem direito a um determinado ressarcimento aí. Já abordaram clientes meus. Aí o que eu fiz? Falei, não, vamos marcar uma reunião com essa pessoa e vamos entender quais são os tributos que ele fala que nós temos direito. Vamos entender, né? Então, aí acabou que essa pessoa que falou, nós marcamos uma reunião e tal, ele explicou, né? Demonstrou, e de fato a gente via que realmente tinha. Ele era especialista em um determinado assunto que a gente não conhecia. Né? Então, isso realmente, essa linha é tênue mesmo, mas a gente tem que deixar claro que é um trabalho muito específico. Né? Não dá para você cobrá-lo dessa forma, que é que nem eu falo, tem certos clientes que assim, lógico, ele, no início, né, do bate-papo ali, ele fica meio assim, mas é até feio falar assim, mas eu pago ele mensal, eu pago, né, tal. Ele deveria fazer esse serviço já para mim. Só que você não pode colocar essa responsabilidade. Essa especialidade. Porque é uma responsabilidade a mais, entendeu? É uma responsabilidade. E não necessariamente o contador vai saber disso, tá? Porque as mudanças na legislação e as mudanças de entendimento, elas são diários. É difícil você acompanhar, até pra gente é difícil. É por isso que a gente tem que estar com acesso a grupos, a cursos, né? Para poder estar se atualizando. Sim. Imagina até pra gente, imagina pra eles, é difícil. Justamente isso, né? E até pra gente ajudar o pequeno empresário aqui agora, quando chegar essa situação até ele, né? Quando você falou aí agora, uns minutos atrás, que o empresário é bom ele estudar também, ele entender, né, o negócio dele. Né? Nós vamos falar aqui, então, de alguns ramos, alguns produtos que são comercializados passíveis de ressarcimento. Né? Para você ter uma noção, se o ramo que você está trabalhando hoje, se ele tem essa possibilidade de ressarcimento de tributos ou não. Então, eu queria até que o Dr. Luiz Guilherme falasse aí para a gente alguns exemplos de trabalhos que ele já fez, de ramos que ele já trabalhou, que ele já fez. Nesse segmento, né, das empresas do Simples Nacional,
é uma vasta, né? Uma vasta opção, né? Aham. Tem possibilidades assim para todo mundo, eu falo. Aham. Tem bares, autopeças, tá? Postos de gasolinas, tá? Cigarros, tá? Produtos que a sua forma de tributação é uma tributação monofásica. Tá? Diferenciada. É uma tributação diferenciada. É até importante fazer uma adenda na explicação disso aqui, tá? Porque assim, no regime do Simples Nacional, a forma de tributação é uma tributação, ela é uma tributação unificada. Unificada em um único tributo, em uma única alíquota, vários tributos. Pegando todos aqueles impostos, juntou em um É balaio, mais fácil vamos dizer falar assim, isso, né? isso. E é mais fácil. juntou tudo. Numa única alíquota, juntou tudo ali. Tá? Só que tem a PIS e a COFINS, que é um exemplo de tributo com tributação monofásica. O que quer dizer? Que a tributação dele ocorre lá na fonte, lá em cima. É por isso que a própria legislação, algumas resoluções, tá, que já aceitam, né, a aplicação, né, dessa não a aplicação, né, a desconexão, ou como posso dizer, como o tributo já foi pago lá em cima, em determinadas atividades aqui relacionadas fazer a segregação desse tributo, porque se ele já pagou lá em cima e pagar aqui novamente, ele vai pagar em duplicidade. Isso não é certo. E por isso que, nesse caso, né, que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, nesses casos, a legislação, as autoridades fiscais já autorizam, né, a fazer essa separação. Só que acontece, esse aqui é o mais cômico até, isso tem que ser feito por empresas de tecnologia, de contabilidade, né, de tecnologia, porque o fisco ele não faz isso automático. Não tem como fazer isso. É o próprio contador que faz. E é humanamente impossível, agora entra um pouco na minha área, né, de tecnologia, na matemática, né, do processo, é humanamente impossível você ir, você citou bares, né? Sei lá, quantos cupons fiscais não são emitidos por dia em um bar bem movimentado? Quantos itens não tem dentro desse cupom? Então, é humanamente impossível a gente pegar uma pessoa, pegar cada cupom e analisar. Esse produto aqui tem ressarcimento, esse outro aqui não tem. Esse aqui também não tem. Ok. Pega o cupom e guarda, pega o próximo cupom. Esse outro aqui tem. Então, se a gente for fazer isso, vamos ter que contratar 15 pessoas para ficar por conta de analisar o movimento de um bar para saber quais produtos ali dentro tem ressarcimento e quais não tem, para fazer essa segregação. Então, quando o Guilherme falou em tecnologia, é justamente isso. A gente ter uma ferramenta que faça isso para a gente de uma forma automática. Né? Facilita o trabalho. O trabalho, geralmente, ele acaba ficando mais correto, mais né? íntegro e confiável. E isso, assim, isso até pra gente, numa eventual, né, como eu falo assim, fiscalização, voltando lá ao nosso início, é mais fácil a gente conversar com o fisco, explicar, porque a gente tem mais garantido o trabalho que nós fizemos, né? Até complementando aqui um pouco, então, dos segmentos e produtos que o Dr. Luiz Guilherme falou, temos aí também bebidas, né? Gasolina, você já falou, água, cerveja, chopp, refrigerante, pneus, autopeças, você já tinha falado também. Refrescos energéticos, isotônicos, itens de perfumaria, higiene pessoal também. Sim, também. Então, fica aqui a dica do pequeno empresário. Caso você trabalhe com algum desses produtos, né, esteja nesse segmento, você tem sim direito a pedir esse ressarcimento, tá? De tributos que você pagou aí nos últimos 5 anos. Então, hoje nós estamos falando de 2023, é lógico que isso aqui vai ficar gravado, essa entrevista, mas você pode pedir ressarcimento de 2022, 2021, 2020, e isso vai entrar, né, como dinheiro mesmo para melhorar o seu caixa. Né? Então, isso até seria aqui a nossa próxima pergunta, que aí já entra nesse mérito, né, doutor Luiz Guilherme? Quando a gente faz um ressarcimento, qual que é
a forma de fazer esse ressarcimento? É ir lá e falar para a Receita, olha, me devolve o dinheiro? Ou a gente compensar, trabalhar com compensações dos próximos impostos que eu vou pagar no próximo mês, no mês seguinte, assim por diante. Eu compenso com esse crédito que eu tenho. O que você sugere? Na questão específica, né, do Simples Nacional, até é importante frisar isso, pode ser tanto feita a restituição quanto a compensação. A compensação, né, vai ter que ser com tributo do PIS da COFINS, tá? Vai ser a mesma coisa. Porque geralmente a gente, quando o cliente tem interesse, a gente sempre orienta ele, né? Na questão da compensação, o retorno financeiro é muito pequeno, certo? Mensalmente falando. Demorado. É demorado, acaba demorando, porque assim, até você compensar um X valor, por exemplo, 10 mil, 15 mil, que seja ali, ele compensar esse valor mensalmente, tem vezes que o tributo do PIS e COFINS são pequenos, mensalmente falando, né? Mensalmente falando. Então, nesses casos, a gente sempre orienta o cliente, né, que a gente vai buscar o crédito tributário que ele tem por meio do ressarcimento. Esse ressarcimento, né, quando a empresa de contabilidade, quando somos nós que estamos fazendo, eles elaboram todos os laudos técnicos, né, com o crédito, né? Isso aí você vai ter mais know-how para falar do que eu. Né? Quando a gente faz essa varredura, né, a gente elabora o laudo, concretizando o valor do crédito, certo? A gente sempre entrega para o cliente antes, tá? Para ele ter o conhecimento do que vai ser ressarcido. Tá? É bom ter essa transparência do levantamento e participar o cliente também, né? Isso, até o próprio contador. Se for necessário, até o próprio contador. Tá? De extrema importância. E aí a gente solicita esse ressarcimento diretamente no fisco. Diretamente. Ou seja, dinheiro de volta. Depósito em conta. É isso. Tem vezes que demora, né, de 60 dias, tem vezes que demora menos, demora mais, né? Vai depender, né, de como está a atuação dele. Tá. Eu queria só fazer uma observação com relação à compensação. Caso a gente opte, né, por fazer compensação, você acabou de falar que é mais demorado, né? Essa compensação, ela tem que ser feita separadamente. Separadamente. Né? Tributo por tributo. Então, o que acontece? Já que você falou aí que o Simples Nacional são vários impostos englobados, né? Eu até brinquei que é tudo num balaio. Você pode usar que a gente tenha 5 tributos ali dentro. Isso tudo em um alíquota. Então, você paga 10% hoje de imposto referente a esses 5 tributos. Se você vier pedir o ressarcimento, você vai pedir ressarcimento desse tributo aqui, que tem que ser compensado com o tributo do imposto que você vai recolher. Esse pequeno tributo aqui. Não pode ser tudo de uma vez. Eu não posso simplesmente pegar os 10% e fazer a compensação de todo a guia que eu tenho que pagar no próximo mês. Você vai ter que fazer um cálculo. Uma partezinha. Isso. Né? Você vai ter que tirar o cálculo. Isso é extremamente delicado. E é um trabalho e é o que pode gerar problemas futuros, caso seja feito dessa forma. Geralmente, né, nessa questão aqui do Simples Nacional como trabalho, ele é de massa. Tá? É um trabalho grande, tem muitos itens, né? Mas assim, o valor a ser compensado, a ser restituído, ele não é tão alto. É por isso que se nós formos, a gente até orienta para o cliente, compensar isso mensalmente, o trabalho é tão penoso. E o retorno é demorado. O retorno é pequeno, demorado, e o trabalho é penoso, pode gerar problemas. Sim. É por isso que a gente sempre orienta o ressarcimento. Até mesmo assim, no bate-papo de colegas, é o ressarcimento que é o padrão. É o padrão que é mais fácil, é mais seguro, né, essas coisas. Não, bacana. Então, ficou essa dica aí para o pequeno empresário, caso você queira fazer o ressarcimento da sua empresa. Então, eu queria que você tomasse esse cuidado e observe se a pessoa que vai fazer isso para você está tomando esse cuidado de, caso vá compensar, de compensar tributo a tributo. Não pode ser tudo de uma vez. Tá? Então, vamos trazer esse conhecimento aí para o pequeno empresário. E, para finalizar, doutor Luiz Guilherme, queria que você falasse, então, mais alguma coisa que a gente não falou aqui, né, durante o nosso bate-papo, alguma experiência sua, ou alguma dica, né, algum detalhe que o pequeno empresário precisa observar
para fazer esse trabalho na empresa dele, né? Queria que você comentasse aí e falasse mais alguma coisa, alguma dica, caso ele queira fazer isso aí. A principal coisa, fazendo um balanço do bate-papo aqui, é o que a gente sempre entra, que é o que a gente vê na prática, assim, algumas questões de execução do fisco, tá? A gente tem que, a gente tem que ir com base nisso. Então, assim, primeira coisa, se organizar. Se organizar. Se organizar de forma interna, com boa documentação, colocar tecnologia na sua empresa. Ter um bom sistema. Ter um bom sistema, notas fiscais, um controle, né, de estoque, isso é importantíssimo. O produto, os cadastros dos produtos tem que estar de uma forma organizada. Isso. É? Por quê? Com a classificação correta da NCM, não é isso? Isso. Fazendo dessa forma, é muito mais fácil no momento da varredura, né, da eventual surgimento de algum crédito, é mais fácil. A tecnologia encontra de maneira mais fácil, entendeu? E o trabalho acaba sendo mais eficaz e correto. Correto. Tá? É correto. Tem segurança. Tem segurança. Lógico que tem vezes na prática a gente pega empresas do Simples, estou dizendo isso, né, em que ela não está tão organizada. Nesse caso, a gente acaba orientando o cliente primeiro se organizar. E depois a gente iniciar um trabalho. Essa organização, né, geralmente a gente até indica, né, a empresa que faz isso, a empresa de contabilidade, de tecnologia, para ela estar, né, já organizando para os moldes corretos, tá? De acordo com as próprias normativas do fisco, né? Então a gente sempre orienta dessa forma. Fazendo assim, as empresas que já são plenamente organizadas, eu dou a dica que eu dou é o seguinte: essas empresas que a gente elencou, né, que a gente acabou, desses segmentos, alguns itens, né, é importante vocês saberem, né, eu até falo, nossa, até é importante falar isso, vocês têm direito. O crédito, vocês têm crédito a recolher. Pode ser de 500, 1.000, 10 mil, 100 mil reais, sempre tem, sempre acha. Porque o que acontece, né, esse direito que a gente está conversando aqui, esse bate-papo do Simples, né, que essa questão do monofásico, desses itens que já são tributados lá em cima, e aqui embaixo é comum eles serem tributados novamente por causa daquela alíquota única, né? Então, nesses casos, já é plenamente conhecido, a própria legislação autoriza isso. Só que, assim, o que é mais engraçado, o fisco ele não faz isso de forma automática. Nós precisamos pedir, nós precisamos correr atrás. O empresário, ele tem que correr atrás. Isso que é o cômico do negócio. O negócio já é direito, só que ainda na prática não tem, né? O fisco ele não faz valer esse direito. Então a gente, como advogado, como colegas também que fazem, empresas que fazem esses serviços, tem que levar isso ao cliente. Tá? Levar esse conhecimento. Levar esse conhecimento. E outra, e é importante saber que é um direito dele, tá? Nesses casos é um direito do... Isso tem que ficar muito claro, que é um direito. Isso, é um direito, está reconhecido. É um direito empresário. E outra, é um dinheiro que vai entrar nos cofres dele. É um dinheiro que ele não tinha em mente, não estava na contabilidade da empresa. Isso é extremamente importante. Então, assim, quando a gente vai prestar um serviço de recuperação do tributo, né, com um cliente que tem interesse, né, a primeira coisa que fala, o objetivo nosso aqui é levar dinheiro nos seus cofres, nos cofres da empresa. Esse é o principal. E agora falando um pouco aí de contabilidade, de gestão, né, de gestão do negócio, redução de custos, eu queria falar uma coisa que fica intrínseca quando a gente fala de ressarcimento. A primeira coisa que a gente fala é dinheiro de volta. Mas existem outras coisas a mais que muitas vezes a gente não enxerga. Veja bem, se eu pago menos imposto, eu tenho condições de vender mais barato. Se eu vendo mais barato, eu tenho condições de vender mais. Eu tenho condições de vender mais barato que o meu concorrente, com isso eu tenho condições de ganhar mais mercado. Então é uma questão também de sobrevivência de concorrência, né? Ganha aquele que consegue otimizar melhor os custos da sua empresa. Isso é o planejamento tributário.
né? Isso é extremamente planejamento tributário. O planejamento ele faz isso, né? Ele faz isso. Tem o trabalho da recuperação de tributos e tem a questão do planejamento tributário. Isso não deixa de ser um planejamento tributário. Justamente, um planejamento. Né? Então, quando a gente fala de ressarcimento, cara, o pequeno empresário, eu peço que você preste bem atenção nisso, porque e leve esse assunto realmente em consideração na sua empresa, porque é uma coisa que vai fazer você melhorar a sua concorrência, você melhorar os seus preços para você lidar melhor com a concorrência. Não é somente dinheiro de volta. É importante? É muito, muito. Mas existem outras coisas aí, né, que vai fazer você crescer aí o seu negócio. Né? Outra coisa que eu quero falar então também, continuando assim, de experiências minhas, né, precisamos procurar um especialista, né, a pessoa tem que ser especialista nisso. Voltando a falar da cirurgia do coração, não vamos fazer uma cirurgia do coração com um médico generalista, né? E temos que procurar o histórico desse profissional, né? Que realmente nós já tivemos golpes aí, vira e mexe nós temos, né? Estamos no Brasil, como você comentou. Então, precisamos ter o histórico desse profissional, né? Então, essas aí as minhas observações que eu, como contador, eu deixo aqui e quero trazer para vocês. Né? Tem mais alguma coisa, doutor, que você queira falar? É basicamente isso. É basicamente assim, porque como bate-papo, é basicamente isso. Então, assim, vocês tendo dúvidas, né, é bom vocês procurarem profissionais como o Ed, que tem essa parte, advogados ligados à área. É bom vocês irem, para vocês terem conhecimento. Conhecimento, independentemente se vocês vão concretizar o serviço ou não. Mas para vocês conhecerem, entender. Tá? E, principalmente, não terem medo. Não terem medo. Porque, como eu falo, o fisco ele não existe como um inimigo. Não tem nada a ver. Todo mundo paga imposto. Né? Só que a gente tem que, quando tem uma brecha, ou seja, quando tem uma brecha na lei, e essa lei ela é reconhecida através de resoluções, através de legislações, através até mesmo de orientações jurisprudenciais. Tá? Essas questões, vocês têm que ter o conhecimento que são direitos que são reconhecidos para vocês. Isso é extremamente importante. Tá? Então, vocês não podem ter medo. Tá? É por isso que eu falo, vão pesquisar, vão atrás de empresas com ética, que trabalham corretamente. Tá? Porque daí, você fazendo isso, você tem um pouco mais de segurança. Tá? É importantíssimo. É importantíssimo isso. Exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que o que a gente tinha que falar aqui hoje, nós já falamos. Lógico que vão restar dúvidas, né? Às vezes você, pequeno empresário que está aqui hoje, começando a se inteirar desse assunto, vão surgir dúvidas e a gente fica aqui à disposição, né? Essa entrevista vai ficar gravada, nós vamos colocar logo abaixo aí desse vídeo nossos contatos, até mesmo do doutor. E caso vocês queiram saber mais, né, queiram se inteirar melhor, para você conhecer mesmo, né, pode ficar à vontade aí em nos procurar. Obrigado, doutor, também. Eu que agradeço, tá? Muito bom. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Estamos à disposição.